Olá, boa tarde. Na sessão plenária desta terça-feira, os senadores decidiram incluir na pauta de votações de hoje a medida provisória que cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. O texto prevê a redução de jornadas de trabalho e salários durante a pandemia. A medida provisória altera a legislação trabalhista. O objetivo é evitar demissões durante a pandemia do novo coronavírus. O texto permite a redução de salário e da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato trabalhista, desde que seja garantido o pagamento de um benefício do governo ao trabalhador. Caso o empregado tenha o contrato suspenso, o governo paga uma parte do seguro-desemprego por 60 dias. Se o salário ou a jornada forem reduzidos, o benefício é pago por 90 dias. O governo batizou a medida como um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Esses contratos que foram suspensos a partir do dia 1º de junho, todos esses trabalhadores, senhor presidente, eles têm que voltar a trabalhar. Só que a maioria dos setores não voltaram ainda ao trabalho. E eles precisam dessa suspensão desses contratos, essa ajuda. Então, eu queria pedir aqui aos líderes que, devido a tantos questionamentos e tantos apelos que eu tenho recebido, creio que os senhores também, senhoras, do Brasil inteiro, para que a gente aprove essa medida provisória aí o mais rápido possível. Estamos efetivamente engajados em analisar o relatório do senador Vanderlan com a preocupação de manter empregos e salvar empresas. Concordo que essa matéria ela é de extrema relevância. O trabalho que ele vem fazendo é um trabalho de diálogo, de construção, de escuta, tentando encontrar a melhor formulação que contemple todos os segmentos, o trabalho de fôlego. Os senadores também devem votar hoje o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, que prevê o remanejamento de recursos para fortalecer a assistência social durante a pandemia de coronavírus. O objetivo da proposta é reforçar a política de assistência social para ajudar as famílias mais carentes que estão sofrendo as consequências da pandemia do novo coronavírus. O texto permite que os estados, o Distrito Federal e os municípios utilizem os recursos dos respectivos fundos de assistência social que não foram executados até 2019 em ações emergenciais de apoio à população carente. Os recursos que são repassados pelo governo federal devem ser destinados exclusivamente à assistência social. Segundo dados do Ministério da Cidadania, em dezembro do ano passado, os saldos do Sistema Único de Assistência Social estavam em R$ 1,5 bilhão. Nos fundos da assistência social, pela contabilidade que eu consegui fazer rapidamente, tem mais de R$ 1 bi parado nessas contas dos Fundos Nacionais de Assistência Social. Poderá comprar cesta básica, kits de higiene, dar assistência ao idoso, ao adolescente. O texto aprovado na Câmara dos Deputados na forma de um substitutivo permite também que estados, Distrito Federal e municípios possam remanejar os recursos entre os blocos de financiamento dos fundos de assistência social. Atualmente, essa transferência entre os blocos não é permitida. Suspende por 120 dias a contar de 1º de março a obrigatoriedade do cumprimento das metas definidas no Sistema Único de Assistência Social pela União com os entes federados. Cabe aos estados e municípios a prestação de contas desses recursos utilizados. O projeto destaca ainda atenção especial aos moradores de rua, com a ampliação dos centros de acolhimento temporário, chamados abrigos, acesso aos restaurantes populares e a disponibilização de água potável e banheiros públicos em praças e locais onde há moradores de rua. Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as regras necessárias para evitar contaminação e aglomerações. Essas medidas só valem durante o estado de calamidade pública. O senador Everton, líder do PDT,
pediu pressa na votação dessa proposta. Aqui, desde o início do ano, no ano passado, nós estamos denunciando o desmonte do SUAS. A assistência social precisa de recursos, precisa de apoio. E muito dinheiro que está lá parado em várias rubricas, por conta da burocracia, eles estão ali acumulando esse recurso parado. São quase 2,5 bilhões de recursos parados no Brasil todo, com prefeituras, estados e a União. E o ente que é o DF. Faço apelo a Vossa Excelência para que possamos votar com o máximo de brevidade possível o projeto que dá essa autonomia à assistência social para que eles possam usar esse dinheiro no combate ao Covid-19. Também está na pauta da sessão plenária desta tarde o projeto que cria um plano emergencial para proteger da pandemia as comunidades indígenas, os quilombolas e os povos tradicionais. Com a disseminação da doença na Amazônia, está aumentando o número de índios infectados. O novo coronavírus chegou às comunidades indígenas e já causou muitas mortes. Infelizmente, o Covid-19 chegou em nossa comunidade, então a gente fez o isolamento social desde 3 meses atrás e agora a gente está efetivando com mais força as barreiras, evitando que pessoas não índias, pessoas de fora de outras cidades, adentrem o nosso território por conta dessa doença que é invisível. Nós tivemos 2 casos aqui dentro do nosso território, uma mãe e uma filha, mas elas foram rapidamente isoladas e graças a Deus foi controlado o vírus aqui dentro. Na nossa campanha de combate ao Covid-19, estamos chegando aqui na comunidade de Retiro, onde serão entregues as cestas de alimentos para as famílias que estão em vulnerabilidade. Como também vamos estar entregando máscara para as famílias que aqui habitam. De fato, nós na Tapajós do Arapinho já temos casos confirmados, tanto nas comunidades tradicionais como nas nossas aldeias indígenas. E, de fato, não teve um plano emergencial para o povo da floresta. É difícil saber com precisão a quantidade de indígenas falecidos por Covid-19, porque os números do Ministério da Saúde são diferentes dos apresentados pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. No dia 8 de junho, por exemplo, enquanto a CESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, falava de 82 mortes, a APIB registrava 247, 3 vezes mais. A maioria dos óbitos, 130, no estado do Amazonas. Muitos dos que morrem nas cidades não estão sendo identificados como indígenas. O poder público tem que assumir um atendimento igualitário, independente de onde o indígena esteja ou viva, porque o fato de ele estar na cidade, ele não vai deixar de ser indígena, né? Então, é importante ter esse atendimento, né? E essa notificação. E a gente está fazendo esse registro enquanto movimento indígena, enquanto a PIB, exatamente para evitar que daqui a 30 anos, né, apareça os desaparecidos pela Covid-19. Assim como o relatório Figueiredo e a Comissão da Verdade descobriu os 8.400 indígenas mortos, desaparecidos na ditadura militar. A contaminação de indígenas tem ocorrido de várias formas. Nas cidades, onde muitos trabalham, fazem compras ou vão em busca do auxílio emergencial de R$ 600, e nas aldeias, pela presença de funcionários do governo e também de madeireiros e garimpeiros ilegais. O processo de extração e transporte de ouro e madeira resulta em grande movimentação de pessoas e veículos pelos territórios indígenas. Enfrentar a pandemia do novo coronavírus nos territórios indígenas, quilombolas e de outros povos tradicionais é o objetivo de um projeto que está para ser votado no Senado. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e trata de várias medidas. Ele torna obrigatória a notificação por raça e cor de qualquer pessoa contaminada com o Covid-19, o que deve ajudar o governo a planejar as suas ações. Ele estabelece um plano emergencial, com restrição de acesso aos territórios, oferta de medicamentos, testes rápidos e cestas básicas de alimento, e a construção de casas de campanha nas comunidades para isolar os contaminados.
Ele vai fortalecer esse atendimento a esses grupos que são vulneráveis historicamente, socialmente. É importante que haja também essa notificação dos casos de contaminação, dos óbitos, porque é preciso trabalhar em cima desses dados para conter a contaminação, inclusive para programar e planejar ações por parte do governo. É muito importante aprovar o PL 1142 que veio da Câmara. É preciso termos um controle rigoroso para impedir o avanço do Covid-19 nas comunidades indígenas e quilombolas. Para aumentar a transparência durante a pandemia da Covid-19, tramita no Senado um projeto que torna crime de responsabilidade as omissões dos governantes na pandemia. Presidente da República, governadores e prefeitos que se recusarem a adotar medidas de controle de epidemias e pandemias, inclusive as orientações das autoridades de saúde vinculada a órgãos e entidades estatais, nacionais e organismos internacionais, poderão ser acusados de crime de responsabilidade e ato de improbidade administrativa. A Organização Mundial de Saúde não blefa, não brinca, não tem o poder de pesquisar, tem o poder de alertar com todos os estudos científicos que são subsidiados a todas as palavras e ações dela. No Brasil teve pouca importância aos órgãos do Poder Executivo. Então, é muito importante que se siga a orientação e não seja simplesmente levado como uma coisa sem importância nenhuma. Para a senadora, medidas precisam ser tomadas, já que a sociedade brasileira está insatisfeita com atitudes omissivas de alguns chefes do Poder Executivo no enfrentamento da atual pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à Rádio Senado, Rose de Freitas reforçou a importância de seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde. O Brasil, se tivesse ouvido a Organização Mundial de Saúde, estaria com desempenho contra essa pandemia a favor da saúde do povo diferente. Então, eu acho que criminalizar tanto o deboche como o descuido, a ausência de posições, indiferença, ou pelo menos veleidade de tomar posições indiferentes a essa orientação, tem que ser considerado crime. Este advogado e professor vê o projeto com simpatia, mas alerta que o texto inicial pode ser aprimorado. Inicialmente, a lei ela fala apenas que em punição para o chefe do Poder Executivo, o que na sua própria redação já traz um problema, porque quando ela altera a lei da improbidade administrativa, ela acaba incluindo aí todos aqueles agentes públicos, ou seja, a lei de improbidade administrativa trata de todos os agentes públicos e esses então poderiam ser também punidos caso não observassem as orientações dos organismos internacionais ou então das entidades nacionais. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado.